Olá, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Confluência Cast, um podcast feito de mulheres para mulheres empreendedoras. E hoje a gente vai ter várias dicas de um âmbito muito importante, que é a área de móveis planejados, não é verdade? Fala um pouquinho das nossas convidadas. A gente está aqui hoje com a Ju, com a Juliana e a Lorena, que são as responsáveis por esse cenário incrível que vocês estão vendo aqui. Meninas, se apresentem para o pessoal, falem um pouquinho de vocês. Eu sou Juliana, eu tenho 30 anos, eu me mudei para Lagoa Santa faz um ano, né? Eu morava em BH e eu me mudei para cá para justamente abrir a loja, a Italine, aqui em Lagoa Santa. O meu nome é Lorena, tenho 31 anos, também sou de BH e também mudei para Lagoa Santa junto com a Ju para começar essa jornada da loja, né, do empreendedorismo com ela, com essa caminhada. Meninas, então conta um pouquinho pra gente, além da área de empresárias, né, a gente já sabe, mas vocês são amigas, né? Onde começou essa amizade? Quantos anos de amizade que tem? Conta um pouquinho desse lado pessoal de vocês. Nós somos amigas há 20 anos, né? A gente se conheceu na escola. Para quem ainda não sabe, eu sou maranhense. Eu nasci em Imperatriz, no Maranhão. Morei lá até os meus 10 anos. E aí eu me mudei para BH com a minha família, né? E então, assim que eu entrei na escola, lá em BH, eu conheci a Ló. E a gente, desde novinha, criou uma amizade, assim, incrível. A gente era muito unida, muito juntas, sempre, assim, inseparáveis. E então, assim, a nossa amizade, ela começou daí, né? Há muitos anos atrás. A gente se conheceu em 2005. E aí a gente estudou até uma certa série juntas. Aí depois a gente ficou separada. E aí Ju foi fazer engenharia civil, eu fui para o mercado de trabalho. Foi aí que eu comecei a trabalhar com venda. E depois o caminho se encontrou de novo. Mas a gente nunca perdeu o vínculo. A gente é muito amiga mesmo, desde sempre. E é isso. A Ju que idealizou a loja, certo? Uhum. E aí você chamou a Ló para trabalhar com você? Como é que foi? Sim, então. Eu sou engenheira civil, né, de formação, e eu trabalhava numa construtora. E essa construtora que eu trabalhava, na época a Ló trabalhava em uma outra Italine, em BH. E daí que eu conheci, né, a marca e tudo mais, tive um contato mais próximo. Então, quando eu trabalhava nessa construtora, a gente chegou até a fechar um negócio, né, um cliente, que a gente fechou o negócio com a Ló, onde ela trabalhava. E então foi aí que eu comecei a ter um contato maior, né? E desde então eu comecei a idealizar. Eu já tinha uma vontade muito grande de empreender. Eu já sentia assim que essa área da engenharia civil não era muito o que eu queria seguir, né, para minha vida. Então foi quando surgiu essa ideia, né, de abrir uma loja, uma Italine. E principalmente aqui em Lagoa Santa, né, que já era uma cidade que eu gostava muito, porque meus pais já frequentavam aqui aos finais de semana. Então, aí daí foi surgindo essa ideia. A Ló, posteriormente, né, aceitou, quis vir aqui para cá junto comigo, então a gente a princípio juntas. Eu não viria, né? Sim. Aí, quando foi... A Ju estava no processo de abrir a loja, e aí... Eu até então não viria porque eu entrei na Italine e gostei muito desse ramo de móvel planejado. Eu me encontrei na marca de uma maneira assim muito forte. Eu comecei a trabalhar com ticket alto, né, em relação à venda, então eu tive que me aperfeiçoar como vendedora. E aí, quando a Ju começou nesse processo de abrir, eu dei muito apoio, óbvio, porque eu acredito muito na marca e nesse ramo de móveis planejados, ainda mais em Lagoa Santa. Só que em janeiro de 2023 eu resolvi conversar com ela e falar que eu queria começar com ela desde o início. Sempre foi assim, né? Então não seria diferente. Eu até falo para ela que mesmo que eu tivesse tomado a decisão diferente de não vir, né, igual a gente tinha até então pensado, eu não ia dar conta. Eu ia ficar lá pensando que perrengue que ela tá passando, como é que eu não posso ajudar. Aí eu falei, não, vamos começar junta. E aí Ju veio com a oportunidade também, né, em contrapartida, de eu gerenciar a parte comercial, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito da área de vendas. E como eu tenho a formação em designer de interiores, linkou muito os dois mundos, né, que eu gosto, que é lidar com pessoas, a área de venda que é a comercial, mas o designer de interiores e vender o que realmente eu acredito, que eu acho que é o mais importante.
E quando vocês começaram a trabalhar juntas, houve aquele medo de balançar a amizade de vocês ou não? Foi super leve? Conta pra gente. Sinceramente, a gente nunca teve esse medo, né, Ló? A gente sempre soube que daria muito certo, porque a gente se dá bem, né, há muito tempo. Inclusive, né, houveram até pessoas, né, que me aconselharam, assim, de toma cuidado. A gente sabe, né, que, no geral, assim, acho que talvez amizade é a famosa frase, né, de negócios e amizade, amigos à parte. Então, mas assim, a gente nunca teve esse problema, sempre deu muito certo. E assim, sempre foi maravilhoso, né, Ló? A gente sempre se ajudou muito, sempre caminhando juntas e uma apoiando e ajudando a outra. A gente estava até conversando agora há pouco que quando a Ju pensou em abrir a loja, eu pensei em vir, eu nunca passou pela minha cabeça não vir e não fazer dar certo. Então, eu nunca também pensei que não daria certo, ou que a gente brigaria, que a gente iria entrar em atrito. Óbvio que a gente tem, querendo ou não, é o que a gente já até conversou. A gente se conheceu na escola como amigas de escola. Sim. Então, a gente estava no âmbito escolar, que é uma coisa completamente diferente. E se encontrar de novo, né? De fato, trabalhar juntas, estar juntas 100% no âmbito profissional, foram duas personalidades mais maduras. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Coração não muda. A essência sempre vai ser a mesma e a gente se conhece uma vida. Então, independente da gente ter caminhado profissionalmente em áreas diferentes e ter se aperfeiçoado de maneiras diferentes, eu acho que a essência une a gente desde a escola, entendeu? Então, é aquela coisa, a gente está numa força muito maior de fazer isso aqui dar certo. Então, tem que dar certo. Que gracinha. Agora que a gente já sabe um pouco da amizade de vocês, né? Que há bastante tempo, 20 anos. E é assim mesmo, tá, gente? Elas não desgrudam. É sempre uma do lado da outra e num astral maravilhoso. Eu quero saber um pouquinho sobre o investimento. Assim, vocês têm um espaço muito bacana aqui. Como que foi o investimento para chegar nesse espaço e o trabalho também para vocês montarem toda essa estrutura aqui na loja? Bom, a gente passou um perrengue, né, para chegar até aqui. Quando a gente alugou o espaço, aqui antes era uma clínica médica, então, assim, a gente teve que demolir tudo e construir tudo do zero. Então, assim, a gente teve, assim, né, uns percalços aí, que a gente teve essa questão de obra, toda esse período, né, até a gente conseguir construir aqui e a loja chegar onde, né, chegou hoje. Mas, assim, é engraçado que depois que passa, acho que a gente até não lembra tanto de tudo que passou, né? Porque, obviamente, foi uma fase, assim, um pouco estressante. Obviamente, também nós, como mulheres, é tudo um pouco mais desafiador, né? Lidar com prestação de serviço, enfim. A obra não é fácil, eu acho que para ninguém, principalmente para as mulheres. Então, mas, assim, tudo deu certo no fim das contas, né? E hoje a loja tá, né, graças a Deus, do jeitinho que tá, do jeitinho que a gente queria. A gente tem boas histórias aqui. A gente sempre fala que a gente amadureceu, sei lá, hoje eu tenho 68, com certeza. Com certeza. Por conta de tudo, assim, a gente teve que aprender a lidar com pessoas diferentes, passar por situações diferentes. Eu falo muito pra Ju que, como ela teve a parte da engenharia civil, né, de ter saído de uma construtora e ter começado aqui a pegar a obra, eu acho que isso foi uma bagagem muito forte para a construção da loja. A construção da loja é muito boa, até mesmo pelo olhar lapidado tanto dela quanto da mãe, que decorou a loja toda. Então, ficou uma loja impecável, fora do padrão de qualquer loja que eu já vi. Então, foi muito reflexo do profissionalismo dela em relação à trajetória de vida dela. E aí, logo depois, né, a gente... É aquela coisa, né? A gente passa pelos percalços, mas a gente sempre ri de alguma coisa ou lembra. E aí, depois que a loja ficou pronta, a gente começou com a área comercial e aí foram novos desafios. Foi a estruturação da loja, foi a questão da carteira de cliente, carteira de especificador, ser reconhecido no mercado. Por mais que a Italínia tenha um nome forte por conta do grupo da Todeschini, ainda assim a gente teve que construir muita coisa pessoalmente.
Então, foram novos desafios e cada vez é mais, mas a gente gosta de um desafio, né, Ju? Sim, com certeza. Então, assim, né, teve todos esses desafios, né, igual ela falou do início, a contratação, né, de pessoas, tudo isso, essa formação, né, da empresa, ela é muito desafiadora. Mas, e assim, não que não continue sendo, né, acho que vão sempre passando, assim, os desafios, aparecendo novos, mas o importante é que a gente lida muito bem com isso. E... de forma bem leve. É aquela coisa, né, a gente está aqui nessa vida... justamente para a gente crescer e aprender. O que eu falo é que durante toda a minha vida, eu acho que todo mundo aqui, a gente tem professores que ensinam a gente. Então, cada pessoa que passou aqui foi importante, independente do lado bom ou não, para a gente formar quem a gente é hoje. Então, a gente só tem... É muito engraçado, porque é tão bom estar aqui, né? A gente gosta de estar aqui, gosta de estar junta, a gente gosta de fazer isso dar certo. Então, mas é desafiador. Não é difícil, não. É desafiador. Acho que o pessoal de casa já entendeu que elas são, assim, pessoas leves, que realmente leva tudo de maneira muito leve. Mas conta pra gente, assim, pra quem tá começando agora nessa área de vocês, né, que é armários planejados, de alto padrão, qual é a dica que vocês dão pra realmente fazer o que vocês fizeram? Né? Suprir tudo, passar por tudo, mas ter sucesso. Qual que é a virada de chave, qual que é a dica que vocês podem dar para a pessoa que está começando nessa mesma área que vocês? Eu acho assim, uma dica principal é fazer de coração. Porque tudo que você coloca, né, aquela sua energia, aquela vontade que você faz de coração, vai dar certo. Então, assim, o que eu vejo muito que a gente faz aqui, que é diferente, eu acho que de muita gente, é justamente isso. A gente faz isso daqui com todo o nosso amor. Então, a gente realmente se importa 100% com a satisfação dos clientes, a gente vai pessoalmente na casa dos clientes, a gente resolve tudo, assim, da melhor forma possível, e a gente faz muita questão disso, sabe? De estar presente. Porque, realmente, assim, o principal é que a gente está lidando com pessoas, né? Então, eu acho que faz toda essa diferença, esse lado humano mesmo, sabe? Então, a dica que eu dou é essa, fazer de coração, porque eu acho que realmente não tem erro. Vai dar certo. E eu acho que ter pessoas perto de você que torcem pelo mesmo propósito. Porque não adianta nada você ter pessoas que não querem fazer aquilo dar certo da mesma maneira. Juntou a energia da Ju querer fazer dar certo com a minha de querer fazer dar certo, então são duas energias muito fortes. Então, e de qualquer pessoa, né? Não falo só a nossa, não. Mas é se cercar de pessoas que querem te ver bem. E eu acho que também, principalmente pegando o gancho da Ju, é ter um coração puro. É você fazer as coisas realmente de coração, porque sabe, que é o que eu falo sempre com os clientes, a gente sabe que o investimento que se é feito nos móveis planejados, independente, gente, se você vai fechar a casa toda ou um rack, é o dinheiro da pessoa que está ali. E eu acredito muito, eu sempre falo que dinheiro, eu acredito que é uma energia, no sentido de o seu tempo e o seu trabalho materializado naquilo. Então, quando você faz boas escolhas em relação à qualidade de produto, ou né, uma empresa que te dá uma certa segurança em relação à garantia, eu acho que o dinheiro fica muito mais direcionado. E a gente não poderia ser negligente de simplesmente pegar esse sentimento e essa emoção, né, da pessoa estar depositando o dinheiro dela, o sonho dela, independente do que for, né, e o dinheiro dela, e a gente simplesmente não querer resolver alguma situação que a gente vai resolver, né, que ficou... Porque a intercorrência acontece. Então, a gente tem muito essa preocupação. Eu não consigo... A Ju sabe, né? Eu não consigo deitar no meu travesseiro enquanto não tiver 100%. Infelizmente, eu sou muito emocional em relação a isso. Né, aquela coisa, a gente sabe do dinheiro que a gente ganha e sabe que não é fácil. Então, tudo que a gente está comprando de bom, as pessoas merecem receber aquilo. Então, a gente preza muito por isso aqui na loja, assim... de um acabamento muito bom, de um processo muito bem feito. O
o segredo, né, assim como a gente falou no episódio anterior, é fazer com amor, né, fazer com propósito. Quando a gente pensa em móveis para casa, né, ou para um escritório, a gente pensa, é só uma madeira ou é só um material, é um componente daquele espaço, mas na verdade não é. Né? É uma coisa física, mas que principalmente se a gente for olhar, né, para os lugares da casa, tem um sentido emocional também. É onde aquela pessoa vai ficar com a família dela, com os amigos dela. Né? Então, entregar de forma como vocês fazem, né, com amor, com propósito, pensando no cliente, em como ele vai se sentir ali, talvez seja o maior diferencial de vocês. Eu já tive experiência, antes da Italínia, né, que um cliente, como eu sou designer de interiores, antes eu estava na parte de designer só de interiores, né, fazer projetos. E aí eu tive uma experiência com um cliente que ele fechou os móveis planejados num lugar X. E aí demorou muito tempo. Então, a casa se tornou uma situação tão ruim para ele, porque aquela expectativa que ele estava do prazo em contrato, que não foi cumprido, e dos móveis chegarem para receber a família, não está sendo feito, era uma frustração muito grande que perdeu totalmente o sentido do móvel. E aí, quando eu entrei no ramo de móvel planejado na Italínia, e o processo da Italínia, assim, eu falo realmente com muita verdade no meu coração, que é um processo muito perfeito. A indústria é muito grande. E eles cobram isso das lojas, né? Então, de fazer um processo muito qualificado. Assim, é surreal o que a gente entrega. E aí, a satisfação das pessoas que estão fazendo aquele investimento, igual eu falei, tem gente que investe a casa toda, tem gente que investe uma cozinha e é tudo que ela pode investir. E você vê que a pessoa está te mostrando aquele imóvel com entusiasmo. Gente, eu sou apaixonada por esse ramo e ainda mais trabalhando com uma marca muito forte. Então, quando a Ju pensou em abrir, nossa senhora, fiquei feliz demais. Conta para mim, Ló, como que é essa questão da gestão de vendas, né? Você falou que se identifica muito com essa parte. Você gerencia também as pessoas que trabalham aqui. Conta como é que é esse processo, o que é importante saber, o que pode ser um desafio para as mulheres que estão nos assistindo. Eu sempre trabalhei com venda. Então, o que eu gosto mesmo é vender. Eu sou muito da prática, sou muito da ação de vender. E eu comecei a trabalhar com venda de ticket alto na Italínia, né? E aí eu tive que me aperfeiçoar muito com venda. E aí eu descobri que a venda é uma técnica. Venda não é algo que é um dom, não. Falaram isso para vocês, mas não é. É uma técnica, você aprende, você estuda. E, de fato, gente, é uma coisa muito louca, porque cada coisa faz sentido na hora da venda, sabe? Você consegue persuadir de maneira muito verdadeira, se você está vendendo o que você realmente acredita, né? De uma maneira muito louca, assim. E aí, quando o Ju me chamou para fazer parte da parte comercial, né, da gerência comercial, eu sabia que eu ia ter que lidar com pessoas, assim, de gerenciar uma equipe, de ensinar o que eu já vim fazendo durante minha vida. Me deu medo, óbvio, porque pessoas são diferentes e é muito de como a gente vai falar com as pessoas e como elas vão receber. Então, eu procuro sempre... Eu já estudei muito sobre venda, agora estou estudando muito sobre comunicação e liderança. Mas eu acho que o principal que eu faço é literalmente que elas se inspirem em mim, como pessoa e como vendedora. Eu tento ter uma comunicação muito horizontal, para ser mais justa, e sempre para passar a minha experiência e falar que todas são capazes de saber vender e vender alto padrão. Mas é engraçado, assim, as pessoas são pessoas diferentes, gente. Cada uma é de um jeito. Mas eu acho que estudando, você fazendo as coisas de coração, uma coisa que eu sempre faço é ser 100% verdadeira com as pessoas, do que eu estou sentindo, ou de como eu quero passar aquilo, ou como que eu quero que ela aprenda aquilo.
como que ela pode fazer diferente, porque não tem como você esconder a sua vontade de fazer a pessoa crescer. E aí, quando você mostra essa vontade de fazer a pessoa crescer, a pessoa, ela desarma e quer te ouvir. Então, eu torço por todas as meninas que estão aqui. Assim, eu quero muito que elas conquistem muita coisa. É um desejo que eu falo para elas que é do meu coração, sabe? E é isso. E vocês falaram aí que realmente eu concordo com esse pensamento. Venda é algo treinável, né? A gente não nasce vendendo, a gente aprende a vender com o passar do tempo. E eu quero saber um pouquinho mais sobre essa questão, porque eu, como cliente, chegando aqui, jamais que eu ia pensar que vocês têm essa técnica, que vocês estudaram sobre isso, porque é algo muito familiar. Eu quero que a Ju e a Lorena conte um pouquinho pra gente, porque como que tira um pouco dessa barreira, o cliente tem medo do vendedor, né? O vendedor já chega, boa tarde, como posso ajudar? Aí o cliente já fala, não, obrigada, não quero, né? E aqui não, aqui parece que eu estou entrando na minha casa, onde eu posso olhar uma televisão ali, olhar aquele móvel que se adequa melhor, a televisão ali é um exemplo de como eu teria em casa, e eu me sinto realmente assim, né? Vocês ganham muito a pessoa, e essa técnica de venda, a gente consegue ver que é uma técnica mesmo, mas é algo assim, muito leve, muito gostoso, que dá vontade de comprar a loja toda, tranquilamente, parcelar lá de suaves parcelas e comprar tudo. Conta pra gente um pouquinho de onde que veio isso. Eu acho que veio de tudo, assim, desde da montagem do showroom, que foi quando a Ju pensou no projeto, né, Ju? E da decoração, que foi a mãe dela que fez. A loja toda, a decoração da loja inteira foi pensada em cada detalhe pela Cláudia, que é a mãe da Ju. E foi feito com tudo muito carinho, assim, eu vejo que... E aí é engraçado, né? Porque eu fico mais na parte comercial de ensinar as meninas a receberem de forma mais aberta, para o cliente se sentir mais à vontade e que elas passem a sinceridade do que elas querem fornecer para eles. E, em contrapartida, a Ju já vem mais com cuidado de preparar um café, de preparar um pão de queijo. Ela tem muito essa percepção, porque eu estou tão na ação da venda que eu realmente esqueço desses pequenos detalhes. E aí ela vem e traz isso de forma mais racional. Mas a gente basicamente encanta no showroom em relação aos acabamentos, que estão muito sóbrios, na decoração, que está muito elegante, na recepção, que eu falo que a gente tem que recepcionar as pessoas bem, como a gente gostaria de ser recepcionada na nossa casa, e sempre explicar os diferenciais, né, para a gente conseguir direcionar e conseguir vender de fato o produto que a gente está expondo aqui, né? E aí a gente faz o briefing muito cuidadoso, a gente tenta entender a expectativa de investimento, o prazo, o layout do projeto, para realmente não ser frustrante na hora da venda, né? O intuito é que a gente venda para os clientes e que eles consigam, de certa forma, comprar da gente. E aí são pequenos detalhes. É a xícara personalizada, é o pão de queijo, é o cheirinho da loja, é o guardanapo do banheiro que... guardanapo, né? Toalha de banho. De mão. É a toalha de mão personalizada, isso tudo que Ju e Cláudia que pensaram. Mas são detalhes que vão agregando valor na venda, e aí, na hora de você falar da indústria, é muito mais fácil, né? Mas, basicamente, é isso. A gente coloca... Não adianta, gente. A gente coloca o coração em tudo. A gente vem pra cá muito feliz. Muito grata de estar aqui. Sim, e a gente pensa em todos os detalhes, né? Então a gente tem essa percepção de que a venda, ela não é realmente isso, né? De você só o cliente chegar e a gente tentar empurrar para ele alguma coisa. Não, a gente tenta transformar a vinda do cliente aqui na loja numa experiência mesmo. Então, desde a hora que ele entra, o que ela falou, tem a questão do cheirinho, então você já aguça todos os sentidos do cliente para ele se sentir realmente à vontade, bem cuidado, ou sentir que nós somos atenciosas. Então, assim, eu acho que todo esse cuidado que a gente tem realmente é um diferencial mesmo nesse momento, né? A gente teve até uma experiência de um cliente que eu falo sempre para as meninas. O cliente tem que entender que você está jogando do lado dele, que você quer transformar o sonho dele em realidade.
Então, a gente vai ajustando o projeto até ficar do jeito que ele quer. E aí, quando o cliente vê que você está tendo esse cuidado, que você não quer apenas vender o mais caro, mas sim o que ele consegue, de fato, contribuir naquele momento, e que você é a pessoa que está mais torcendo para fazer dar certo, gente, e de forma genuína, óbvio, né? Porque não dá para se conectar com pessoas se não for de forma genuína. É muito engraçado, parece que é uma equipe só por um objetivo, você vender e ele realizar o sonho dele. E é muito interessante, né? Porque quando você falou isso de estar torcendo ali genuinamente, a gente pensa muito em vendedor de loja, de roupa, que às vezes a roupa ficou horrorosa na gente e fala, não, tá lindo, leva. E a gente sabe que é só para vender, que é diferente da pessoa que realmente fala, não, esse aqui não ficou legal, vou ver outra peça, né? E é o que você falou, vocês pegam... Vocês encantam um cliente desde a entrada da loja. E é como você falou, vocês vendem essa experiência já no primeiro contato e para entregar aquilo que não somente cabe no orçamento, mas que é ideal para dentro da casa das pessoas. E o mais importante também é que quando uma coisa que eu gosto de fazer, porque as pessoas compram de quem elas se sentem familiarizadas. Então, uma coisa que eu faço aqui na loja é sempre contar a história que eu e Ju somos amigas há muito tempo. Porque a pessoa vai falar, nossa, eu tô num ambiente familiar. E aí, quando você vai conectando com ela, ela fala, eu também sou parte da família delas, só não sei ainda. E aí é muito mais fácil, aí realmente compra, realiza o sonho. Conta pra gente um pouquinho, qual foi o maior perrengue, assim, que cliente chegou te contando, que fechou na concorrência, qual foi o maior problema que teve, e que se fechasse com vocês, com certeza não teria esse problema. Qual que foi a história assim, que vocês já escutaram sobre alguma experiência de algum cliente que chegou aqui para investir com vocês? Não foi nenhuma assim, especificamente, não. Mas teve... É engraçado que aqui em Lagoa Santa, porque como eu trabalhava na mesma área, né, numa outra loja, só que em BH, eu não via tantos relatos de pessoas que investiam nos móveis planejados e não recebiam. A pessoa, ela sumia, eu não tinha muito essa experiência. Quando eu vim pra cá, é muito comum. Às vezes, fechar com outra pessoa, a pessoa não recebeu o móvel. Isso eu já vi desde uma cozinha até um apartamento todo. Questão de R$200 mil. Então, a pessoa é descapitalizada, ela está chateada. E como a gente tem vários benefícios em relação a você fechar, assim que você fecha, a gente já paga, a gente tem que pagar a fábrica, né? Assim que fecha o contrato, com a garantia que os seus móveis vão chegar de fato. Você consegue fazer o acompanhamento do pedido online. Então, a partir do momento que a gente implanta o pedido na fábrica, você consegue rastrear esse pedido. Então, você sabe que o seu dinheiro está direcionado, você sabe que o seu dinheiro ele está sendo bem cuidado e ele vai chegar. Então, assim, e entre outras coisas também, fita borda, que é aquela fita lateral. A gente vê que muito cliente, às vezes, está precisando trocar o móvel porque a fita está saindo. Então, como o nosso fitamento ele é industrial, né, ele é fundido na madeira, o móvel ele realmente é feito para durar de 20 a 25 anos. Tanto a madeira quanto as ferragens. Isso é comprovado, isso é feito um estudo técnico. Então, eu acho, assim, é preocupante, né? Porque você vai dar seu dinheiro para uma pessoa que você não conhece. Contrato, gente, hoje em dia, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz. Mas qual que é a garantia, entendeu? Então, e é engraçado. Eu acho o engraçado só uma coisa. As pessoas, elas têm esse receio, porque querendo ou não é discrepante, né? Você comprar em determinado lugar e comprar, por exemplo, na loja, aqui na loja. E aí tem pessoas que duvidam disso, elas acham que elas estão sendo enganadas, quando na verdade o outro lugar pode ser que nem entregue e ela não se sente nem um pouco enganada. Então isso pra mim é um jogo muito louco, assim, eu ainda não sei muito filtrar, não. Eu acredito que resume tudo em confiança, né? Tanto a experiência que vocês passam para o cliente, quanto vendo a história de vida de vocês, na amizade, né? Confiança, confiar naquilo que o cliente confiar naquilo que ele está comprando, e nem sempre
o mais barato vai ser realmente o que pode ser confiável, né? Exato. Então, pessoal, aprendemos muito com as meninas aqui, principalmente sobre vendas e sobre iniciar, né, no empreendedorismo, principalmente com um espaço físico tão bonito e acolhedor. Muito obrigada, meninas, Nós que pela agradecemos participação. pela oportunidade. A gente que agradece. A gente aprendeu muita coisa hoje e a gente vai deixar um recadinho para vocês. Olha, se vocês quiserem continuar sabendo um pouquinho mais sobre empresárias, dicas, elas compartilharam aqui tanto sobre medos, sobre coisas que elas fazem todos os dias, né? Desde o pãozinho de queijo até ali o cheirinho, né? Os detalhes que você pode aí na sua casa aplicar, na sua empresa aplicar para ter esse sucesso que elas têm. E, por último, venham conhecer a Italinha Rafinado Planejados. É um ambiente incrível, as meninas são incríveis e vale a pena vir. Estão todos convidados, gente. Venham receber a gente jura que vai receber com um cafezinho, com um pãozinho de queijo. A nossa loja ela fica aqui em Lagoa Santa, na Avenida Nilo Figueiredo, número 2303. Então a gente aguarda todos vocês aqui para virem conhecer um pouquinho do nosso espaço. Para quem quiser seguir a gente no Instagram, é @Italinha Rafinado Planejados. A gente está preparando tudo com muito carinho, como a gente passou aqui para vocês. A gente que agradece o convite. A gente estava muito ansiosa, né, Ju? Sim. E é isso, assim, tomara que dê certo a jornada de vocês também. Obrigada. Tem muita verdade, muita vontade de fazer dar certo e a gente também está torcendo aqui do nosso lado, que a gente puder ajudar, tá? Obrigada, meninas. Bom, até a próxima. Até o próximo episódio, gente. Agora a gente vai estourar um champanhe.